Pai do Senhor, meu povo, tudo bem? Meu nome é André Quias e eu tô aqui hoje só para compartilhar uma mensagem. Na verdade, mais conversar com vocês. Vocês podem perceber, eu tô com um telefone novo, né? Agora 60 FPS, bonitinho, uma máquina mesmo. Daqui a um tempo eu providencio um tripé pra tá gravando aí algumas coisas pra vocês, Deus sabe, né? À medida que forem surgindo as palavras e eu estiver aqui. Mas o que eu vim trazer pra vocês tá lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Bom, o ano de 2024 tá acabando, hoje são 7 de dezembro, e durante essa caminhada, durante o ano 2024, vivi muitas coisas boas. Eu peguei minha carteira de habilitação, comecei a trabalhar, conheci pessoas maravilhosas, vivi coisas grandiosas que eu tenho feito na minha vida. E na medida que o tempo passa e a gente vai lendo a palavra, esse ano eu li a Bíblia mais uma vez e eu agradeço a Deus por isso, louvo a Deus que me capacita, que me dá essa oportunidade. E à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que a Bíblia, por mais que a gente conheça muitos versículos, ou não, né? Eu conheço muito pouco da Bíblia, tem muito para conhecer. Mas quer a gente pense que saiba muito, ou a gente se reconheça que saiba pouco sobre a palavra, no fim das contas tudo se resume numa coisa, né? É o que está lá em Mateus 22, é o que está aqui em Efésios 5, é o amor, né? E o amor, ele não é só de palavras, como diz João, né? Mas em ação, em verdade. Então, no fim das contas, o cristianismo, ele se resume na fé em Deus, em Cristo, que morreu por nós. Mas, essencialmente, o cristianismo, ele reflete uma vida de prática, né? Verdade. O tempo passa e você fica pensando, cara, eu preciso ser um cristão melhor, eu tô longe de ser quem eu preciso. Mas a gente vai conhecendo a palavra, precisa ter fé, mas a gente precisa praticar, a gente precisa exercitar. A gente precisa aumentar o nosso amor pelo próximo, demonstrar isso com mais sinceridade, mas como a gente vai fazer isso se a gente não pratica? Então, no fim das contas, tudo se resume em praticar, né? Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, coloca em prática. Eu vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Por que sobre a rocha? Porque quem de fato firma a palavra de Deus através das atitudes vai construir uma vida que vai ter bons frutos. Né? A palavra de Deus diz que tudo que o homem semeia, isso também ele colhe. Então, não tem como nós desejarmos ou almejarmos uma vida de santidade, uma vida de amor para com as pessoas à nossa volta, de carinho pelas outras das pessoas por nós, se a gente não pratica isso, se a gente não vive isso, né? Então, eu olho para mim e eu falo, cara, eu tenho tanta pouca fé. E não é querendo ser uma cobrança excessiva, mas não tem como a gente olhar e ficar satisfeito com quem a gente é, né? Paulo diz assim, eu não acho que eu alcancei a ressurreição dos mortos. Paulo, e a gente sabe o testemunho dele, mas ele fala assim, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, né? E avançando para as que estão diante de mim, sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O que ele está dizendo é que ele não se considerava digno, ou que ele se considerava já perfeito, para achar que merecia a vida eterna. E nem a gente deve pensar. Um dia mais na caminhada cristã é um dia mais que eu me sinto mais pecador. Eu não consigo olhar para mim e falar, cara, hoje eu mereço ser salvo. Cara, hoje eu mereço a vida eterna. Eu mereço ser arrebatado, não. Mas eu olho para a palavra e eu lembro, né? Eu preciso praticar mais. Eu preciso viver mais. Eu preciso fazer isso de maneira que, não que eu seja um cristão radical de maneira pejorativa, de ser uma pessoa extremamente religiosa, mas de ser cada vez mais parecido com Cristo e que a minha fé me leve a praticar. Né? O próprio Tiago, irmão de Jesus, ele fala, porque assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E o que ele quer dizer? Ele deu exemplo de Abraão, que Abraão creu em Deus, mas ele demonstrou que cria em Deus quando ele saiu da sua terra, quando ele teve disposição para entregar o seu filho unigênito, Isaque, para morrer, né, como sacrifício a Deus. Então, Abraão tinha fé e tinha essa convicção, e
pela tal convicção que ele tinha, ele tomou essa atitude de entregar o seu filho, de ir para uma terra estranha, de ser peregrino e morrer sem ter visto a promessa se cumprir, no sentido de ver que uma grande nação teria surgido. Mas ele creu que Abraão creu que Isaac era o filho da promessa. Então, nossas atitudes elas vão refletir muito mais o tipo de cristão que nós somos, do que as nossas palavras, do que quantos versículos você memorizar. Você pode memorizar Isaías 40, do 28 para frente. Você pode memorizar Isaías 41, 10, 41, 13, Isaías 43, 2, Isaías 43, 13. Você pode memorizar Romanos. Eu gosto muito das cartas de Paulo. Mas se você não viver, se você não colocar em prática, é vão. Você vai estar se olhando no espelho. Do mesmo jeito que eu me olho pela câmera desse telefone. Eu posso me ver aqui, olhar para as minhas imperfeições, ver o meu rosto, mas depois eu vou esquecer. Eu vou precisar me olhar de novo no espelho para lembrar como eu tô, para me arrumar. E quando a gente só lê a palavra e a gente não coloca em prática, é isso. Daqui passa um tempo, o trabalho, a faculdade, os outros compromissos, as distrações vão tomando nosso espaço, as fantasias que a gente cria na cabeça. E quando a gente menos pensa, a gente tá tendo dificuldade para lembrar de um versículo que antes era tão fácil pra gente memorizar. Então a gente precisa todos os dias lembrar que a única maneira da gente firmar realmente uma verdadeira identidade em Cristo não é com as mais variadas palavras, não é com o melhor sermão que a gente pode achar que pode montar, não é com a voz mais bonita, sabendo campo harmônico, né, esmerilhando o hino na hora da adoração do culto, que a gente está dando nosso melhor testemunho, que a gente está sendo um cristão de verdade. A gente está sendo sincero diante de Deus quando a gente coloca em prática. Não para sermos vistos nesse sentido. Porque tem muita gente que pratica a palavra, mas quer mostrar piedade, misericórdia, quer mostrar que perdoa, que é cheio do Espírito Santo só quando está em evidência. E a gente não pode fazer isso. A gente precisa primeiro no secreto. Quando a gente tá quando estamos só nós e Deus, né? Então, primeiro a gente precisa buscar honrar o Senhor, sermos verdadeiros diante dele. Antes de falarmos qualquer coisa, antes de agirmos, fazermos alguma coisa também em relação às outras pessoas, a gente precisa lembrar que precisamos praticar. Eu acho que uma das minhas orações mais frequentes ultimamente tem sido pedindo a Deus para que eu seja de verdade. Que Deus me livre de ser falso, que Deus me livre de ser um cristão de fachada, né? Eu odiaria e odeio pensar na ideia de que eu posso chegar na minha vida, no final da minha vida, e perceber que tudo que eu fiz foi de mentirinha, que tudo que eu fiz foi fingindo, que eu tratei as pessoas bem por fingimento, para querer honra para mim, que eu cantei, que eu preguei só para chamar a atenção das outras pessoas. Tenho certeza que se eu cheguei até aqui foi o Senhor, porque Deus sabe de onde me tirou, e eu sei de onde o Senhor me tirou. Então, é isso. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, leia no estudo do expositor, na NVI, leia na NAA, NVT, quantas versões você quiser. E é bom para edificar a alma, e eu tô nessa caminhada aí de ler e conhecer mais versões. Mas lembre sempre que a fé sem obras é morta, que precisamos todos os dias lembrar de uma coisa: sermos mais parecidos com Cristo. Acorde, pense todos os dias, o que Jesus faria? O que eu posso fazer para ser mais parecido com Cristo? Essa deve ser a minha oração, esse deve ser o meu foco, o meu objetivo no trabalho e na faculdade. Como eu posso ser mais parecido com Cristo na faculdade, no trabalho? Como eu posso ser mais parecido com Cristo? Agir como Cristo no meio da minha família, dos meus amigos? Então é isso. Saiba a Bíblia, estude, mergulhe nela de cabeça. Mas não se esqueça que você precisa primeiro vivê-la, antes de tudo, tá bom? É isso aí, galera. Daqui a um tempo, se Deus quiser, eu tô com um tripézinho aí. Já tô com uma iluminação, tá tranquilo. Mais um dia eu pego um tripé aí pra gravar um vídeo melhorzinho pra vocês. E eu vou aprender a editar os vídeos aí, quem sabe, pra tá trazendo mais mensagem, viu? Valeu!